Olá, queridos alunos da Escola Municipal Teodolindo Pereira. Na aula de Laboratório de Ciências desta semana, nós falaremos sobre um tema muito interessante. Na verdade, o tema da aula de hoje é como se fosse uma continuidade do tema da aula anterior, porque nós falamos sobre os escorpiões, que nós temos aqui no nosso Laboratório de Ciências, o escorpião Titius cerulatus. E para nós criarmos, para nós alimentarmos este escorpião, nós também precisamos criar uma espécie de inseto, que é a barata surinamense. Isso mesmo, é um tipo de barata diferente desta barata que comumente nós vemos aí nas nossas casas, nas ruas, nas redes de esgoto, porque esta barata surinamense que nós criamos aqui no laboratório, ela é uma barata muito achada em terras de jardim. Na verdade, esta barata ela é muito comum aqui na América do Sul, principalmente em países de clima tropical, e é uma barata que ela tem características um pouco diferentes desta barata avermelhada que a gente vê aí nas redes de esgoto, nos ralinhos de gordura. Então, nesta aula de hoje, eu iria apresentar para vocês a metodologia que nós fazemos para criar estas baratas surinamenses, para então pegarmos alguns itens dessas baratas e alimentarmos os escorpiões, porque os escorpiões eles só alimentam caçando, eles têm que ter um inseto vivo para eles perseguirem e caçarem, aí sim eles se alimentam. Então, a gente aqui no laboratório, como é realizado em vários laboratórios no país, a gente cria esta barata surinamense, eu vou contar os detalhes para vocês, e aí a gente alimenta os escorpiões com essas baratas que são criadas aqui. Elas não têm contaminação, não são baratas criadas no esgoto, e é muito interessante o processo de criação, de reprodução que a gente trabalha e que a gente reproduz esta barata aqui no laboratório. Então, antes de nós visualizarmos essas baratas aqui, vamos ver um pouquinho de teoria? A barata do Suriname, ou barata da estufa, é uma espécie de barata escavadora. Ela é uma praga vegetal do sudeste da Ásia que se espalhou para as regiões tropicais e subtropicais ao redor de todo o mundo. Também pode ser encontrada em estufas de plantas. A maioria das colônias são quase que exclusivamente formadas por insetos femininos e se reproduz por partogênese, que significa que é uma forma de reprodução sem a necessidade da fecundação, ou seja, não precisam da presença de um macho. Os adultos medem cerca de 18 a 25 milímetros de comprimento e os seus corpos são de cor castanho escuro a preto, com asas castanhas mais claras e brilhantes. Embora os machos raramente sejam produzidos, os adultos machos têm suas asas mais longas que as fêmeas, cobrindo completamente seu abdômen. Embora ambos os gêneros, ou seja, tanto a fêmea quanto o macho, tenham asas, eles são péssimos voadores. As ninfas, ou seja, os seus filhotes, têm cerca de 4,5 milímetros de comprimento ao nascer. São brancas translúcidas, com mandíbulas e espinhos marrom alaranjados e manchas nos olhos mais escuras do que no resto da cabeça. A barata do Suriname vive em média 116 dias, ou seja, 3 meses e 26 dias. Nós podemos arredondar para uma média de vida de aproximadamente 4 meses. E elas levam em torno de metade desse tempo, ou seja, 2 meses ou um pouquinho menos, para se reproduzirem. Elas se reproduzem da seguinte forma: elas desenvolvem dentro do seu abdômen uma estrutura que se chama ooteca. É como se fosse uma espécie de ovo. Um ovo em formato de uma bolsa, e dentro deste ovo, dentro desta ooteca, tem em média 5 filhotes. É mais ou menos uma regra. Então, estes 5 filhotes, eles se desenvolvem e dão origem aí, a mais 5 baratas. Ao longo da vida de uma barata do Suriname, ela produz 2 ootecas. Então, sendo 5 filhotes em cada uma dessas ootecas.
Mas quando ela é bem criada, ela tem proteção. No caso do nosso laboratório, quando uma barata do Suriname é criada em laboratório, ela pode produzir ao longo da sua vida 3 ootecas. Então, em laboratório, ela pode produzir ao longo da sua vida 3 ootecas, sendo 5 filhotes em cada ooteca. Uma barata em laboratório, ela pode reproduzir até 15 filhotes ao longo de sua vida. Isso, depois da teoria, chegou a hora da prática. Vamos ver então como nós criamos, como nós reproduzimos essas baratas aqui no nosso laboratório? Então está aí a nossa gaiola, né? O nosso compartimento de reprodução das baratas surinamenses. A gente utiliza de forma improvisada essas tampinhas de achocolatado para a gente colocar água e alimento para estas baratas. A gente alimenta as baratas surinamenses com ração de coelho. Então a gente coloca a água, vou colocar para vocês verem aqui. A outra vasilha a gente coloca ração. Olha que interessante, quando a gente coloca ração, todas elas migram para o recipiente onde está disponível para elas o alimento e aí elas começam a se alimentar. A gente coloca ração para elas várias vezes por semana e por isso que elas se reproduzem com tanta facilidade. Algumas caem na água, mas elas são nadadoras e elas conseguem se virar sozinhas. Olha só que interessante. Embora as baratas do Suriname não sejam boas voadoras, mas elas também podem fugir dessas gaiolas. E aí a gente passa um produto, uma espécie de vaselina, em volta, né, na borda superior de cada gaiola, e aí elas não conseguem ultrapassar aquela parte onde tem esse produto e, portanto, elas não saem da gaiola. E como a gente havia dito no início da aula, os escorpiões eles se alimentam de insetos vivos e as baratas do Suriname são uma excelente dieta para os escorpiões. Vejam só. Sendo assim, nós estamos mostrando qual é uma das utilidades da criação de baratas do Suriname. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido um pouco mais sobre as baratas do Suriname. Então, bons estudos para vocês, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula. Tchau!